todos os apóstolos precisavam ser revestidos com o Espírito Santo e com poder. Amém? Então, Jesus, não sei se vocês já prestaram atenção, até a morte de Jesus, até o dia em que ele foi pendurado naquela cruz, até ali, nunca houve alguma salvação. Salvação assim do tipo, uma conversão real. Jesus dizia assim para alguns doentes, né? Vai, você foi curado, a tua fé te salvou, né? Mas conversão real só na cruz, só depois que Cristo cumpriu toda a sua missão. E aí, até o Espírito Santo descer sobre os discípulos, os apóstolos, eles não entendiam o que eles realmente eram em Cristo. E naquele dia, a promessa se cumpriu, né? Passou de ser promessa para ser realidade na vida dos discípulos. Amém? Então, essa conferência profética vem trazer para o nosso coração, lembrar, na verdade, quem nós somos no corpo de Cristo. Quem nós somos. Quem somos como igrejas do Deus vivo. Não adianta você, não, eu vou sair daqui, eu vou sair do Ministério Evangelho Pleno Rema, eu quero procurar uma igreja onde eu sinta que Deus está me usando. Epa, nenhuma igreja, nenhuma casa de oração, nenhum templo construído por mãos humanas vai mudar a tua vida. Você é a igreja. Nós somos a igreja do Deus vivo. Onde a gente for, a gente precisa passar isso. A gente precisa refletir a glória de Deus. Pastor, quem eu sou no corpo de Cristo? Qual é a minha missão? Você faz algo na casa do Pai? Faz? Se você está fazendo algo que não está muito alegre, não é a tua missão. Quando você estiver fazendo algo na casa do Pai, que você fez um coração alegre, deu um sorrisão, esta é a tua missão. Esse é teu talento. O talento não pode ser escondido. O talento brilha na nossa vida. Quando quando a palavra de Deus fala que a gente não pode esconder uma candeia embaixo de uma mesa, de uma cama, de algum lugar, porque ela precisa estar em um lugar alto que ilumine a casa, ilumine a vida das pessoas. Você é a luz de Deus aqui na terra. Nós somos essa luz. E quanto à conferência profética, quem é profeta na casa de Deus? Mas a Bíblia diz que quando Deus usava os profetas aqui na terra, era lá no Antigo Testamento, era lá no passado, e hoje Deus fala através de cada um. Sim, Deus fala através de cada um. Quem tem Ele no coração e quem não tem. E as pessoas, os perdidos lá fora, que não tem Deus no coração, não tem o Espírito Santo, vai usar os profetas e as profetisas aqui presentes. E aí tem gente que gosta, que querem apagar a unção profética que há na tua vida. Há pessoas que querem apagar, desviar a unção profética que Deus, o Senhor, colocou na tua vida. Aí chega para o pastor, né? Chega para o bispo. Ô bispo, será que a missionária Fernanda é uma profetisa para ministrar na noite de hoje? Ô bispo, presta atenção, bispo, presta atenção. Falaram a mesma coisa com Moisés. Bispo, será que o pastor Alexandre tem uma unção profética para ministrar numa conferência? Eu, como pastor Alexandre, eu gostaria que viesse alguém de fora. Eu já falei isso aqui, para eu receber.
Mas aí o bispo me deu essa missão, creio que foi Deus que colocou no coração dele. E sabe o que eu fiz? Eu disse: Senhor, já que o Senhor me escolheu, eis-me aqui. E o que foi que eu fiz? Na minha imaginação, né? Na minha mentalidade humana, eu disse: na última semana que estiver perto da conferência profética, vai ser uma semana de jejum, uma semana de oração, uma semana te buscando mais. Foi a semana que eu mais comi. Foi a semana que eu mais trabalhei lá fora. Mas é o dia que eu mais sinto vontade de ministrar. É o dia que eu vou me entregar. E eu sei que Deus vai fazer coisas grandes aqui, porque a obra é dele. Não é de pastor, não é de bispo, não é de Alexandre, é dele. É o Espírito de Deus que vai fazer coisas grandes aqui. E eu já comecei a me tremer ali. E a palavra de Deus veio. Glória a Deus. Não tenha medo. Foi isso que ele mandou o Senhor falar para mim. Foi isso que ele mandou o Senhor falar para mim. Não tenha medo. Não tenha medo, missionária. A obra é dele. Espírito, Espírito, e desce. Oh, Camanácia canta, Xerandia canto, andia súpria, Camanácia é. E enche a tua igreja, Senhor. Enche a tua igreja, Senhor. Abre a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Números, capítulo 11. Aleluia. O louvor vai ficar aqui comigo. Aleluia. Números, capítulo 11. Bispo, preste atenção, que o povo está profetizando aqui dentro. Preste atenção, bispo, que o anjo da igreja é o Senhor. A mesma coisa fizeram com Moisés. A mesma coisa vieram, né? Os fofoqueiros de plantão. Moisés, preste atenção, Moisés. Abriu aí no livro de Números, capítulo 11. Vai lá para o versículo 26. Quem encontrou diz amém. Diz assim, na minha versão aqui, na versão que eu tenho. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito, esse Espírito que a gente tem, repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam. Eles profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que pare com isso. Porém, Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito, e esse Espírito aí é com letra maiúscula, é o Espírito Santo do Deus vivo. Isso aí era o desejo de Moisés. Isso é o desejo de qualquer líder de igreja, de qualquer pastor, alguém que presencia uma igreja.
alguém que presencia uma igreja, alguém que é o líder da igreja, é o desejo dele, é o desejo dela, que todo o povo, todos os congregados, eles sejam profetas da casa do Senhor, profetas do Deus vivo. Amém? Isso aí era o desejo de Moisés. Amém? Agora vá para lá, para um texto bem conhecido, que é o livro de Joel, o profeta Joel. Lá no capítulo 2 de Joel, aleluia. Livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28. Quem encontrou diz amém. Metade. Vamos lá que eu espero um pouquinho. Tá bom. Glória a Deus. Livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. O texto em cima diz assim: a promessa do derramamento do Espírito com letra maiúscula. Essa é o que diz a minha versão. Aí diz assim, ó: acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, o Espírito de quem estava falando, sobre toda a humanidade. O que Moisés queria lá atrás, Deus começa a prometer aos moradores da terra. Algumas versões dizem sobre toda a carne. Essa versão fala sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Promessa feita por Deus, porque o único que pode derramar do Espírito, o único que pode derramar do poder é Ele. E isso é uma promessa. E quem já viveu essa promessa aqui? Quem já recebeu essa promessa aqui do Espírito Santo? Amém? Então glorifica a Deus. Agradece a Ele. E aí, algumas promessas estão se cumprindo. Algumas promessas já se cumpriram. E a gente, às vezes, fica cobrando de Deus algo que a gente já tem. No finalzinho, lá no versículo 30, diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas. Alguém já viu aqui algum eclipse solar? O dia se transformar em noite. Aconteceu, sim ou não? Promessa cumprida, sim ou não? Promessa cumprida. A lua em sangue. Qual é a cor do sangue? Vermelho. Quem já viu aqui a lua vermelha? Aconteceu, sim ou não? Promessa cumprida. Amém? Agora veja o que o profeta falou, deixou escrito, para quem tem ouvidos ouça. Preste atenção. O sol já se transformou, já virou noite, a lua já ficou vermelha, antes que venha o grande e terrível dia, antes que venha o grande para nós, o grande dia esperado para nós. Qual é? É o dia do arrebatamento. É o que a gente mais espera. O grande dia do Senhor.
Agora, por que ele fala o grande e terrível? Para nós vai ser um grande dia. Para quem ficar, vai ser terrível. Então, os sinais estão aí, as claras. Os sinais estão aí para todo mundo ver. Se a gente lê a Bíblia, lê meditando, estudando, nós vamos ver que o tempo está finito. O tempo está acabando. O tempo da igreja aqui na terra está acabando. Todas as promessas, praticamente todas as promessas que Deus fez para a sua igreja, para o seu povo, já se cumpriu. E aí muita gente está querendo ajuntar tesouros ainda nesse chão, ainda nessa terra, preocupado com as coisas do mundo. É claro que muito claro que a gente deve seguir a palavra, e ela diz que a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que cuidar da família, claro, muito simples isso. Porém, sem medo, como o pastor falou, como a palavra de Deus falou através do pastor, dizendo assim: não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Porque quando a gente se desespera para trabalhar muito, para estudar muito, é porque a gente está com medo do futuro. A gente está preocupado com o futuro. E a palavra de Deus diz nessa manhã, para cada um de nós: não tenham medo. A gente precisa escutar e dar ouvidos a essa palavra. Não é preciso a gente estar 24 horas de joelho para entender o que o Espírito Santo fala com a gente, não. A gente precisa afinar a sintonia, ler o manual, como a gente precisa viver. Como é que você precisa viver para entender o que o Espírito Santo fala? E aconteceu, eu não vou mentir para vocês, algumas coisas ele me surpreende. Porque a mente está tão a mil no trabalho, nas coisas seculares, do pastor, não estou falando de vocês não, do Alexandre aqui, ó. Está tão a mil, que às vezes a gente falha com Deus, não dá ouvido a Ele. Mas a gente precisa mudar a nossa rotina, mudar a nossa organização do tempo. Eu falei uma vez para o meu chefe, dizendo assim, ele perguntou se eu tinha cumprido a missão. Eu disse: ó, chefe, eu não cumpri não, porque não tive tempo. Ele disse: a gente só destina o tempo da gente para as coisas que a gente acha importante. Então o que eu falei para você, você não achou importante. Aí eu tive que ficar até 11 da noite lá na empresa para fazer. A gente só destina tempo para as coisas que a gente acha importante. Se a gente não destina tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, a gente não acha importante. Mas eu falei para vocês que foi uma semana que eu mais comi, né? Que eu queria jejuar 5 dias. Eu disse: eu vou jejuar pelo menos 5 dias. Essa semana vai ser pau. Nem um dia eu jejuei. Nem um dia, mas para Deus manifestar 100% da glória dele nesse lugar. Para não ter, aí eu podia até sair daqui, né? Rapaz, valeu a pena o jejum, viu? Não valeu a pena nada de jejum, valeu a pena ouvir a palavra, meditar na palavra. A palavra eu ouvi, a palavra eu meditei, a palavra eu busquei, porque a palavra vem dele. A palavra vem dele. Não estou aqui dizendo que você não deve jejuar, viu? Deve jejuar sim, mas não para mudar o pensamento de Deus a respeito de você. Você deve jejuar para mudar o teu pensamento a respeito de Deus. E aí eu disse: agora eu vou acordar, eu estou precisando de uma caminhadinha, viu? O lombo voltou a crescer, o bucho.
E eu disse assim, essa semana eu vou acordar pelo menos de 4 horas para dar uma caminhada. Chuva, digo, não vou roubar. Aí no dia um solarão assim bonito, eu disse, agora eu vou. Acho que foi quinta-feira. Qual foi o dia que choveu muito? Sexta, né? Sexta? Pronto, sexta-feira eu digo, olha, hoje eu amanheci disposto. Cadê o jejum? Nada. E aí, sapato, tênis, né? Camisa. Quando eu pego a chave que eu vou abrir o carro, o Espírito Santo volta. Eu, Senhor, um sol bonito desse. E não é preguiça não, eu estou disposto. Volta. Lá vai eu voltando. Tirei o tênis, palavra. Fui-me embora trabalhar. Quando eu chego na empresa, lá na Vitarella, só vi as ligações. Ninguém está conseguindo chegar no trabalho, muita chuva, tudo alagado, o carro afundando. E eu, glória a Deus, foi o Senhor que me livrou disso. Porque se eu fosse caminhar, se eu fosse correr, se eu fosse fazer algum exercício, quando eu voltasse, ia me atrasar no mínimo aí 1 hora. Protesto na Imbiribeira. E eu lá na empresa, no enxutinho, nem um pingo de água eu levei na cabeça. Eu, glória a Deus, seja guiado pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito, ouça a voz do teu Senhor, é uma voz suave, não é estridente feito essa que você está ouvindo agora. Ele fala suavemente, volta, levanta, louva, te ajoelha, ora, busca. É assim que ele fala. Aleluia. E aí tá as meninas aqui, né? Orando, gesticulando, louvando a Deus. Eu disse, Pai, que unção maravilhosa é essa nessa manhã. Quando eu me lembrei do pastor Edivaldo, quando chegou domingo passado aqui, sentiu aquela atmosfera do Espírito de Deus, né? Eu senti a mesma coisa quando eu cheguei aqui. Eu digo, o negócio vai ser bom. Se você veio com essa expectativa de ouvir Deus falar, Deus está ardendo no teu coração aí, ó. Às vezes a gente está com a mente, né, maquinando aqui. O que é que o pastor vai falar? O que é que Deus vai falar através do pastor? Tenha calma. Tenha calma. E aí alguns que foram para a Inglaterra aí, né, passear lá fora, easy, calma, canta um dia sou, canta, Manácia, canta um dia sou, canto, xerândia, canta um dia sou, Manácia, canto, xerândia, canta um dia sou, Manácia, canta, xerândia, canta, Camanácia, canto, xerândia, canta, de sou, Camanácia, Deus vai levantar intérprete, até o final do culto, Deus vai levantar intérprete, e Deus vai permanecer com essa unção, com esta unção de interpretar na tua vida, por o resto da tua vida aqui na terra. Deus vai levantar intérprete, para quando o Espírito de Deus falar, bradar dentro da igreja, todo o arraial, toda a igreja entenda. Porque no dia de Pentecostes, havia mais ou menos 17 nações naquele lugar, naquela festa lá em Jerusalém. E todos, quando o Espírito de Deus encheu a igreja, encheu os discípulos, encheu aqueles homens, eles começaram a falar em línguas repartidas, não eram línguas estranhas, eram línguas das nações. Se fosse hoje, era um falando francês, outro inglês, outro espanhol, outro mandarim, e aí começou a repartir as línguas, e os visitantes não podiam ser confundidos. E eles disseram, aqueles homens não estão falando na língua da nossa nação? Então, todos aqui,
todos precisam entender em alto e bom som o que o Espírito fala, mesmo quando ele fala em línguas dos céus. Amém? Então, hoje Deus está derramando na vida de alguém aqui. Se ele me disser o nome, eu vou dizer o nome, para não esconder o talento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, você não precisa abrir, diz que o rio fluía pelo lado direito do trono. Aleluia. Profeta falando, o profeta de Deus falando, Ezequiel, ele diz que o rio começou a fluir do lado direito do trono. Aleluia. E aí alguém disse assim, eu vou medir o rio, eu vou medir as consequências, a correnteza, e eu quero saber para onde esse rio vai. E ele aí começou a andar no meio do rio, e aí teve um momento que o rio já chegou nos lombos dele, e ele não podia mais andar sobre o rio. Aleluia. E o que isso significa? Que o rio de Deus está na tua vida. O rio de Deus começa a se mover aqui nesse lugar. A correnteza de Deus começa a se mover aqui nesse lugar. Por onde o rio passar, ele vai levar tudo que não presta de nossas vidas, tudo que desagrada a Deus, tudo que não serve para brilhar a face dele em nossas vidas. Ele vai levar enfermidade. O rio começa a levar enfermidade. O rio começa a levar as coisas que te prendem nesse lugar, na terra. O rio começa a se mover e você precisa navegar no rio do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito. Aleluia. E adorarei. Canta ao Deus do meu. É o mesmo Deus que te ama. Eu navegarei. Aleluia. No oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito Santo, derrama da tua glória sobre a tua igreja, Senhor. Derrama da tua glória sobre cada um aqui presente, Senhor. Que eles possam sentir a tua glória, o teu poder, a tua bondade sobre a vida de cada um aqui presente. Derrama teu Zoé, derrama a tua bondade, derrama a tua glória sobre este lugar. Oh, aleluia. Às vezes a gente fica querendo ensinar Deus a trabalhar, ensinar Deus a fazer as coisas. E aí a gente não entende os planos que Ele tem para cada um de nós. Muitas promessas foram cumpridas na tua vida. Muitas promessas foram cumpridas na tua vida e você não está enxergando. Me traz a lembrança, o Espírito de Deus, quando 2 discípulos caminhavam para Emaús, para aquela aldeia, e aí eles começaram a lembrar como era lindo a pregação, a ministração, os ensinos de Jesus para a vida deles. E aí eles estavam tristes, frustrados, porque o mestre tinha morrido, a ponto de Jesus entrar no meio deles, começou a caminhar no meio deles,
E eles não entenderam, não viram, não perceberam que era Jesus que estava caminhando com eles. A frustração era tamanha. E às vezes acontece a mesma coisa conosco. A mesma coisa. E a promessa que Deus fez, a promessa que Jesus fez para eles, dizendo assim, ó, eu vou morrer, é necessário que eu morra, mas eu nunca abandonarei vocês. Nunca. Eu voltarei, no terceiro dia eu serei ressurreto, eu ressuscitarei e mostrarei a glória do Pai a vocês. Eu vou preparar lugar para onde estejais, onde eu esteja, estejais vós também. E aí os dois discípulos dizendo um para o outro, cadê a promessa? Cadê a promessa? A frustração na vida deles. E às vezes acontece a mesma coisa com a gente. A gente não enxerga a promessa cumprida em nossas vidas. E aí vem a frustração. Mas Jesus no meio da gente, o Espírito Santo dentro da gente, tira a venda dos olhos, Alexandre. Tira a venda dos olhos, eu te prometi. Eu prometi, glória a Deus. Sabe por que ardeu meu coração agora? Porque um dia uma mulher de Deus falou comigo. Quando Deus usar a sua boca, vai acontecer. Deus vai vir na sua vida com unção profética e vai acontecer. As pessoas serão abençoadas quando Deus falar também na tua boca. E mesmo quando você sentir um desejo muito forte de abençoar alguém, você vai falar para essa pessoa alguma coisa muito forte e vai acontecer. E agora eu me lembrei, o Espírito Santo me lembrou isso. Obrigado, Senhor. As tuas promessas sempre se cumprem, Pai. Sempre se cumprem. Mas sabe por que às vezes a gente se frustra? A nossa mente é muito pequena em relação a Deus. E sabe por que a gente se frustra? Porque a gente quer que Deus faça da mesma forma que a gente quer. Só que a vontade de Deus, ela é bem maior do que a nossa. É bem melhor do que a nossa. Vanessa, tem o sonho de ir para a faculdade, sim ou não? Deus cumpriu na tua vida, sim ou não? Mas sabe por que Vanessa não vislumbrou? Porque lá atrás ela dizia assim, no coração, não sou eu que estou dizendo, eu vou fazer um vestibular e as pessoas vão ver que eu passei no vestibular. Eu me esforcei e eu passei no vestibular. Deus disse assim, não, Vanessa, você não vai se esforçar. Eu vou vencer por você. Eu vou te colocar em lugares altos, vou botar você na faculdade, você vai me honrar lá dentro, para mostrar que eu sou da sua vida, não é você que está na minha vida. E às vezes você fica questionando, Senhor, por que não foi no vestibular? Por que não foi algo espetacular? Saiu meu nome no jornal, como antigamente saía, né? Os que passaram no vestibular, na federal, na rural, na não sei aonde. Por que meu nome não está no outdoor? O outdoor é Deus na sua vida. Se alegre, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Grande.
Às vezes a gente fica frustrado com isso, com as coisas que a gente não está vendo. Sabe por que não está vendo? É porque está olhando com os olhos naturais. Naturais. Palavra de homem veio. Não pode ter filho. Não, você não pode ter filho, tem isso, tem aquilo. A palavra de Deus diz, você vai ter filho. Você vai ter filho. E aí Deus abençoa e a pessoa passa a ter filho. Ah, teu filho está desviado dos caminhos do Senhor. E aí é só com Jesus, viu? Ainda diz assim, ainda é só com Jeová, viu? Olhe, pode ser que volte no anzol, pode ser que volte no leito. Deus diz assim, ó, é comigo mesmo. Mas não é no leito, é na minha mão de amor, assim, ó, no cuidado, no amor, alisando o cabelinho, cuidado! Isaías 41, não tenha medo. Não tenha medo. Eu não sei se eu solto o microfone, se eu corro pelo meio dessa igreja. O que Deus me direcionar para fazer, eu faço. E aí eu fiquei pensando, né, ontem eu estudando a palavra, eu disse, Senhor, vai me dizer que eu vou lá na vida de fulano e dizer assim, ó, Deus fez isso, ó, Deus fez aquilo, ó, Deus fez aquilo outro. Eu vou fazer isso, Senhor, eu vou. Deus disse, eu é quem falo com meus filhos. Eu é que lembro, eu é que trago a lembrança de onde eles estavam e agora é onde ele está. Aleluia. Às vezes a gente fica querendo ensinar a Deus, né? Diz assim, Senhor, faz assim, Senhor, faz assado. Senhor, a unção profética, fala na vida, na cabeça, toca no pé, e a pessoa vai correr. Abençoado. É Deus quem faz. É Ele quem faz. Ele não envergonha ninguém, Ele não constrange ninguém, a não ser com o amor dele, que é maravilhoso. Não é não, irmã Silvânia? Oh, aleluia. Tempo de cantar, tempo de se alegrar. Você ouviu a voz profética de Deus. Disse, eu estou cuidando. Canta. Aí sabe o que acontece? Aí recebe, né? O que Deus prometeu. Aí depois fica, Senhor, eu estou tão triste. No outro dia, daqui a um mês, eu estou tão angustiado. Por quê? Estou angustiado por quê? A Bíblia, Isaías 61 diz assim, o Espírito do soberano. O que é soberano é aquele que está acima de tudo. Nada está abaixo dele. Soberano é isso. Diz assim, o Espírito do soberano está sobre você. Tem um hino, né? Que fala assim, me dá poder de filho, porque está na hora de andar sobre as águas. Para que cantar isso? Você é filho? Tem filho aqui? Então anda sobre as águas. Anda, fala, a boca fala do que o coração está cheio. Enche o teu coração de poder, de bondade e fala. Anda sobre as águas, marcha sobre as águas. Quem andar sobre as águas não pode molhar o pé? Ordena que o mar abra.
Aleluia. Glória a Deus. Eu fico pensando, Senhor, às vezes não é questionar Deus, é perguntar quais os planos dele, qual o propósito dele para a minha vida. Eu disse, Senhor, estava tão bonzinho aqui, eu na Pilar, pertinho de casa, todo dia 6 horas, mais ou menos, largava, e aí vinha para a igreja na terça, vinha para a igreja na quinta, estava tão bom, e agora o Senhor me mandou lá para Vitarella de novo, e aí vai chegar lá de 7 da manhã, eu tenho que sair aqui de 5h30, 5h40 para não pegar o trânsito. E o horário lá é 10 horas da noite que termina, porque é os abençoados lá. Chega de 9, de 10, irresponsável, vai almoçar, volta de 5 horas da tarde, depois diz, vamos trabalhar. Diz, Senhor, sou filho, meu pai. Por que eu estou largando de 9, perdendo os cultos, Senhor? Por que não disse assim, Senhor, para que o Senhor me trouxe de volta para Vitarella? Para que o Senhor me trouxe de volta para esse departamento? Para que o Senhor me deu essa equipe? Por que eu não perguntei isso? Aí sabe o que acontece? Sexta-feira, tem um abençoado lá que todo mundo diz que ele é gay, e ele agora está na minha equipe. Ele anda com a roupa bem colada, as calças bem todas rasgadas, mostrando a parte da coxa, do joelho, essas modas aí que o mundo oferece. As camisas dele coladas, o cabelo todo espetado. Vamos trabalhar. Não olhe para isso. Dou a missão e ele cumpre. E é um dos melhores, viu? Lá dentro, profissionalmente falando. Aí chega sexta-feira, reunião de tarde, aí chega o regional, gerentão regional. Lá vem o camarada, né? Esse sapato engraxado, bico fino, bonito, uma calça bonita, uma camisa de manga comprida. Eu olhei assim, não vou mentir para vocês, eu não enxerguei isso. Aí chega o regional e disse, o que é que tá vendo com esse rapaz aqui? Não vou dizer o nome dele. O que é que está vendo com esse rapaz aqui? Bem vestido desse jeito, e ele? Sim, eu não gosto de brincadeira não, viu? O pastor? Está trabalhando na equipe do pastor? Olha o homem já se convertendo. Eu digo, glória a Deus! Glória a Deus! Para que Deus te levou para esse lugar? Não pergunta por quê, pergunta para quê, porque não existe, como o pastor falou, não existe coincidência, existe propósito de Deus para a sua igreja. Você é templo e morada, você é o Espírito de Deus onde você for. Para onde você for, a presença dele está com você. O povo de Israel marchava, a coluna rodava para proteger aquele povo. De dia e de noite ele te protege. Aí tem gente fechando a grade, botando panela na grade da porta para o ladrão não entrar. Acaba com isso, isso é superstição. Deus está contigo. Deus é contigo, Deus cuida do teu filho, Nilda. Ele cuida, não é homem, é Deus a tua provisão. Como a irmã Alessandra falou aqui, né? A semana passada dizendo assim, eu crio minhas filhas sozinha, e Deus tocando nela, e eu crio minhas filhas sozinha, e Deus, e eu, hein? E Deus, e eu, hein? Sabe por quê? Porque a gente se frustra com as coisas que a gente quer que Deus faça. Mas Deus já fez melhor! Deus já fez melhor! Até ela ouvir a voz de Deus, dizendo assim, eu é quem cuida de você, ainda cuido das meninas. Ainda abençoa o pai dela de tabela, mesmo sem ele entender. Está na hora de a igreja entender os planos de Deus para a vida deles, para a vida de vocês, para a vida dessa nação. Faraó é o poderoso na terra, sim ou não?
Era um poderoso. A nação do Egito era uma nação poderosa. Mas tem um momento que o homem, ele não consegue mais governar. Faraó aconteceu a mesma coisa. O homem começou a perder o sono. Era aqueles sonhos tristes, né? Aqueles sonhos macabros de vaca magra, vaca gorda, vaca magra engolindo a gorda. As espigas murchas engolindo as espigas bonitas. O faraó não conseguia mais governar. O faraó não conseguia mais governar o Egito com eficiência. Mas dentro do Egito tinha um homem que tinha sonhos. E os sonhos de José eram sonhos proféticos. Às vezes você está sonhando e está, acaba com isso, ainda está empurrando assim o sonho, né? A fumacinha do sonho, vai para lá. É sonho profético. Vai acontecer. 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 Deus está te revelando sonhos proféticos. Chama a existência. Quando eu casei, eu me lembro quando eu casei, a gente não tinha nada dentro de casa. Era uma cama, né? E aí a gente bebia água da torneira. Tava lá a torneirinha aqui, ó. A gente abria, botava o copo, bebia. Aí Luciana. E aí uma mulher disse assim: Luciana, vocês vão ter do bom e do melhor. Vocês vão ter uma geladeira. Ela foi lá em casa, ela disse assim: vocês vão ter uma geladeira, vocês vão ter um fogão bom, vocês vão ter tudo. Aí Luciana disse assim: eu sei, muito obrigado. Só que Luciana pegou e disse assim: quando vai ser tu ganhando um salário desse, Alexandre? Eu disse: tá certo. Eu trabalhava na Estampa, propaganda e serigrafia, essa empresa que faz outdoor. E lá na Estampa a gente trabalha com cola, com álcool, e aí vinha uns tubos de cola desse tamanho, assim, cola branca. E eu começava a lavar os tubos de cola, lavava com água, com cloro, e eu comecei a levar para casa. Aí me dizia assim: para que tu vai levar isso? Eu disse: para a minha geladeira que está chegando. Vou ter uma geladeira, e aqui já está as garrafas, eu não vou precisar comprar as garrafas. Deus está revelando a você algo grandioso. Neto, né? Vai atrás da habilitação. O chaveiro da sua casa eu vou lhe dar. O chaveiro da sua casa eu vou lhe dar. O chaveiro da casa eu vou lhe dar antes. Canta. Vou atrás de um chaveiro bem bonito para você pendurar. Deus está trazendo um sonho na vida de vocês. Deus está trazendo coisas grandes na vida de vocês. Vocês são profetas e profetisas do Deus vivo. O que é que você quer? É isso que Deus quer também para você. Aí não vai tirar a habilitação, quer um carro e não vai tirar a habilitação. Quer algo grande e não vai tirar. Eu quero viajar, eu quero viajar. É errado viajar? Não. Deus deu isso aqui, ó. A Bíblia diz assim que os céus é do Senhor. Para você ir para lá só por Ele. E a terra, isso aqui, Ele deu a quem? Ao Filho dos homens. É seu, a terra é tua. Quer viajar? O local para você ir precisa de passaporte 250. Vá lá, arrume 250, tira o passaporte e se prepare para viajar. Ah, mas e a passagem? E a passagem? E a passagem? Deus proverá a passagem. Deus proverá a passagem.
Pastor Edmundo vivia vendendo verdura. Aumento. Pergunta quantas vezes ele foi para os Estados Unidos sem pagar nada. Sem pagar nada. Tem gente que fica desesperado, né? Mas eu quero. Como é que vai ser? Eu quero. É um passo para frente, a fé. Eu quero. Como é que vai ser? Eu quero. Como é que vai ser? É um passo para frente de fé e 10 para trás de incredulidade. Aí Jesus disse assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão, como se fosse um tamanho de um grão de mostarda, vocês falarão a esse monte, ergue e transporta-te para o mar, e isso acontecerá. Aí Jesus diz assim, lá em João 16, 23, 24, 25, fala, até agora, today, hoje, até agora, vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam para que a alegria de vocês seja o quê? Completa. É a palavra quem diz, Sandro, é a palavra que diz. Não é Alexandre, não é Edmundo, não é Felipe, não é Edivaldo, não é homem. É a palavra que diz. Mas um ônibus é caro, pastor. O dono do ouro e da prata é o teu Pai. É o teu Pai. É o teu Pai. Aí volta para Faraó. Faraó perde o sono, mas Deus providencia José. Providencia José, que sonhava, e os sonhos de José eram proféticos. Aí daqui a pouco vem a fome no mundo, e José em pé. Vinha a fome no mundo, e José cuidando. Aí daqui a pouco chega o povo de Deus, marchando lá, né? Jacó, chega no Egito, mas Deus já tinha preparado tudo para Jacó. Deus já tinha preparado tudo para o povo hebreu. Foi coincidência José ser vendido lá para o governador do Egito? Foi coincidência? Claro que não, minha gente. Propósito de Deus. E aí, mas depois, o povo começou a ser escravizado. Verdade. Porque tinha outro propósito ali dentro. Deus não trabalha com coincidência. Deus trabalha com um propósito. Deus, Ele sempre vai ter um propósito para a tua vida. Mas minha filha está distante, meu filho está distante, propósito. Mas Deus quer que o homem fique distante dele? Não. Mas mesmo assim, Deus está cuidando com um propósito para aquelas vidas. Tudo que a gente falar, tudo que a gente fizer, precisa ter um propósito. Não é por coincidência ou por, como Zeca Pagodinho diz, deixa a vida me levar. Deixa não. Busque o propósito de Deus para a sua vida. Pergunte o que Deus quer para a sua vida. Pergunte a Ele. Não venha perguntar a mim, não venha perguntar a bispo ou outros pastores. Profeta Elias, ele disse assim, conforme a minha palavra. Conforme a minha palavra. Ele assumiu que era profeta de Deus. Enquanto você ficar pensando assim, não, eu não sou nada. É o que você é lá na igreja. O que você é no corpo de Cristo? Eu não sou nada. Não, eu sou membro, Assuma
o seu papel no corpo de Cristo. Ah, mas eu moro numa casa humilde, mas eu moro numa casa simples, e quando chove, alaga. Assuma o seu papel no corpo de Cristo. A Bíblia diz assim: bem-aventurados, felizes, os pobres. Epa, agora o senhor está pegando agora a pobreza. Não. A Bíblia diz os pobres, que significa humildes. Os humildes significa o quê? Necessitados. Então, bem-aventurados, felizes são aqueles que são necessitados do Espírito de Deus. Porque às vezes, assim como alguns dizem que não são nada, tem outros que dizem que são tudo, viu? Que sem eles numa igreja, a igreja fecha. Ah, se eu não estiver ali, a igreja fecha. Se não tiver o meu dízimo, a igreja fecha. Se eu não montar o som, a igreja não tem som. Se eu não varrer, ninguém varre. Se eu não gravar, ninguém grava. Se eu não fizer, ninguém faz. Opa! Essa igreja tem dono. E não é o bispo. E não é a bispa. Se a casa tem dono, o dono se responsabiliza por ela. Então você é casa de Deus, o Senhor se responsabiliza por você. O Senhor se responsabiliza por você. O Senhor se responsabiliza pela sua casa, irmã Maria José. Cumpra a missão. Busque os valores de Deus na sua vida. Busque viver o Evangelho de Cristo. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Eu nunca dei nenhuma palavra de dízimo e oferta. Nunca fiz isso. Não há inúteis nesse lugar. Não há inúteis na casa de Deus. Se a tua missão é orar, para que você quer vir para cá? Ora primeiro. Busca. E às vezes, sabe o que acontece? A gente, muitas vezes, não foi só uma. Quem quer orar pela nação? Todo mundo sentado. Quem vem orar pelo ministério disso? Quem vem orar por isso? Todo mundo sentado. Sabe o que vai acontecer? O que aconteceu uns dias atrás. Deus vai usar crianças aqui dentro para falar com o teu coração. A menininha veio aqui, leu o texto e alegrou o coração de muitos e envergonhou o coração de muitos também. Porque não tem coragem. Ah, mas não tem coragem de dizer um palavrão quando está escondido, né? Brá! Mas tem vergonha de vir aqui e ler um texto de dízimo e oferta. Tem vergonha de vir aqui e orar pelo um departamento, orar pelo Brasil, orar pelo algum governante. Ah, tem vergonha. Deus, vou repetir o que Deus está mandando repetir. Deus vai levantar crianças, não estou falando nem jovens, viu? Estou falando crianças, Deus vai levantar aqui dentro. E vocês vão se espantar o que Deus vai fazer. E vai levantar dentro da tua casa também, viu? Quem tiver criança, depois vocês vão dizer aqui o que é que Deus vai fazer, o estralo que Deus vai fazer na tua casa, através dos teus filhos, das crianças. Glória a Deus. O que foi que Faraó fez? Ordenou José como principal governante de todo o Egito. Se o Egito era uma nação forte, as outras nações, coitada, se prostravam diante do Egito e de José. Sabe por quê? Porque o governador, ele não tinha aliança com Deus vivo. Tem jovem aqui? Cadê os jovens? Se eu estou vendo aqui um Alain. Ai, mano, também. É isso mesmo, meu irmão. Sabe o que Deus vai fazer nesse país? Vou dizer agora. Sabe o que Deus vai fazer nesse país?
nessa nação onde você mora, onde nós moramos, Deus vai levantar uma juventude forte. Igualzinho a José, que tem sonhos proféticos, que não se esconde, que se revela e revela a glória de Deus. Deus vai levantar e vai ajudar a governar essa nação. Deus vai levantar um povo forte, um povo de oração, um povo que busca, e vocês vão ver o crescimento que o Brasil vai ter. Vocês vão ver a prosperidade que vai acontecer nessa nação. Mas vão ver de verdade. Vocês vão ver de verdade. O primeiro passo Deus está fazendo. Deus está aliançando essa nação com a nação dele aqui na terra. Qual é a nação dele aqui na terra? Israel. Deus está aliançando o Brasil com a nação de Israel. Deus está fazendo algo que muitos nem imaginavam que ia acontecer. Sabe por quê? Porque o povo de Deus está orando pela nação brasileira. E Deus está se levantando a favor da nossa nação. Deus está se levantando a favor dessa nação. A fumaça de Deus vai encobrir essa nação. Deus vai fazer algo grandioso nessa nação. Deus vai fazer essa nação prosperar de uma forma que muitos vão dizer assim: como é que foi isso? Como é que foi isso? Emprego à vontade, muita riqueza, tecnologia de ponta, a melhor tecnologia chegando. Onde é que está a melhor tecnologia? Está lá em Israel. E Deus está trazendo para cá, porque Ele está fazendo uma aliança com Israel e essa nação. Amém? Então, o que é que precisa? O que é que a gente precisa? Jovens, de 10 anos, de 10 anos até 90 jovens, continua na brecha, continua na torre de vigia, continua esperando o general mandar e você cumprir a missão. O novo tempo sobre a nação brasileira. E aí, pastor, o que é que vai acontecer comigo? Você vai navegar no oceano de Deus. Você vai navegar no oceano de Deus, a ponto que vocês ficarem como embriagados da glória de Deus. E aí Pedro, lá em Atos 2, quando as pessoas começaram a criticar: o que, rapaz, aquele povo já está embriagado, já está bêbado uma hora dessa. Aí Pedro se levanta e disse: não é assim não. Isso aqui é o cumprimento, o que falou o profeta Joel. E vocês vão ver, vocês vão falar a mesma coisa que Pedro falou. Isso aqui foi o cumprimento, o que Deus falou na conferência profética. O Brasil começou a prosperar, ótimos salários, pessoas aqui com grandes empresas. A empresa era pequena lá em 2018, início de 2019, agora é uma grande empresa. Eu tenho um funcionário dando testemunho aqui, foi na conferência profética que Deus falou: Deus é grande. E aí, às vezes, vocês estão orando, vocês estão louvando a Deus e começa: Continua, a adoração extravagante continua. Mas está doido, parece que está doido, se mexendo, não sei o que, está bêbado do Espírito de Deus. Enche a tua vida, bate nisso aqui como você nunca bateu. É para Deus, é para a glória dele. A fumaça de Deus vai encobrir vocês, vai encobrir essa nação, e todos vão ver a glória de Deus na tua vida. Camanácia canta, xereudia canta, andia supria, camanácia canto, andia sou, camanácia Eu sou o Senhor
Foi eu quem trouxe vocês aqui nesta manhã. Eu cumpro e velo por cumprir a minha palavra. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer que a gente entenda. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. E eu vou dizer mais. Estamos finalizando. Vou dizer mais. Para vocês entenderem. Não era necessário que eu falasse no início que eu não fiz jejum. Que eu não dei o meu tudo. Porque tudo é dele. Para vocês entenderem que é Deus que está falando. Ele está mandando dizer para vocês. Vai se cumprir no Brasil. Vai se cumprir na vida de vocês algo grandioso. Vocês vão falar e vai acontecer. Neto vai dar testemunho da casa dela nova. Dela. Canta. Tá empresa nova, grande, vendendo muito. E mesmo se você duvidar, Deus está mandando falar. E mesmo se você duvidar, vai se cumprir, porque a soberania dele está falando isso. E mesmo se você esquecer desse dia, vai se cumprir. E ele vai trazer a lembrança como ele me trouxe a lembrança hoje aqui. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso em tua presença. Obrigado, Senhor, por honrar o teu povo, honrar as nossas vidas, Senhor. E obrigado, Senhor, pela unção que o Senhor derrama nesse lugar, nessa manhã. O teu rio está passando nesse lugar, levando para longe toda a enfermidade, levando para longe tudo o que não te agrada em nossas vidas. Leva para longe, Senhor. E nos concede, Senhor, continua nos concedendo um dia maravilhoso, porque nós não queremos sair desta presença, Senhor. Graças te damos por esse ministério, pela vida do nosso bispo, Senhor, de todos os seus familiares. Para a honra e a glória do teu nome, estamos aqui, trabalhando para o Senhor. Amém, Senhor.